Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês mais um resumo meu e dessa vez é de uma disciplina que a gente ama muito, que é de Direito Constitucional. Se você não gosta de Direito Constitucional, você não é bom da cabeça. E é para falar sobre estado de sítio, estado de defesa, lá dos artigos 136 a 141 da nossa Constituição. Eu fiz um resuminho bem rápido. Eu sei que essa matéria não tem caído muito nos concursos, não sei o que está acontecendo, porque abandonaram essa matéria, gente, eu não sei. Mas é sempre bom a gente revisar, né? E é um ponto muito importante para quem estuda para as carreiras policiais, para as carreiras militares. Eu espero que vocês gostem desse resumo. Se eu falei alguma coisa errada, ou se eu escrevi alguma coisa errada nos slides, por favor, comentem aqui embaixo, façam uma correção, tá? É sempre bom a gente compartilhar o conhecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês baixarem os slides que eu montei. Espero que vocês se divirtam com ele, possam fazer uma revisão, leiam seus resumos, façam revisões sempre. Bons estudos e até o próximo resumo e próximo vídeo aqui no canal, tá? Um beijo, tchau! Então, gente, o estado de defesa e o estado de sítio, eles fazem parte do sistema constitucional de crises. E esse é o ponto inicial da matéria que a gente precisa entender. O que seria esse sistema constitucional de crises? Nada mais é do que um conjunto de normas constitucionais que regulam, obviamente, situações de crise, mas crises graves como calamidade, guerra, golpe de Estado. E aí esse sistema ele foi positivado na nossa Constituição justamente para a gente lembrar que, mesmo em situações excepcionais, sempre há uma resposta jurídico-constitucional. E quais são essas respostas, né? É justamente o estado de defesa e o estado de sítio, que eles são uns estados de exceção, entre aspas. Como assim? São estados que substituem a legalidade normal pela legalidade extraordinária. Mas essa legalidade extraordinária, e é importante a gente também lembrar, que ela precisa respeitar alguns princípios. E que princípios são esses? Princípio da necessidade, da temporariedade, da proporcionalidade e do controle político e judicial. Todos eles a gente vai entender mais à frente. O primeiro estado de exceção que a gente vai estudar é o estado de defesa, que, digamos assim, entre aspas, ele é um pouquinho mais leve que o estado de sítio, tá? Falando bem grosseiramente. Mas o estado de defesa, ele foi feito para preservar ou restabelecer em locais determinados a ordem e a paz social, que está ameaçada ou por uma grave ou iminente instabilidade institucional ou foi atingida por alguma calamidade da natureza. Ou seja, o estado de defesa tem a característica de ser tanto preventivo quanto repressivo. Isso é bem importante para a gente levar para a prova, tá? O estado de defesa também ele é um ato discricionário do presidente da República. Esse ato ele é feito por um decreto executivo, depois que o presidente ouve tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, que a gente estudou lá no início dos nossos estudos de constitucional. Então, mas esses conselhos, obviamente, ele tem uma função consultiva, ou seja, o presidente ele não fica obrigado a tomar sua decisão vinculada à opinião desses conselhos. É apenas uma consulta que ele faz obrigatória a esses conselhos, mas ele não fica vinculado, tá? Bom, e aí quais são as formalidades desse decreto para instaurar o estado de defesa, né? Tem a questão da duração, que não pode ser superior a 30 dias, tá? Pode ser prorrogado? Pode, mas por igual período, em uma vez e com fundamentadas razões. Então, ele pode ser implementado por até 30 dias, prorrogado por igual período, mas essa prorrogação precisa ter razões fundamentadas. Ele precisa também delimitar quais as áreas que vão ser abrangidas pelo estado de defesa e quais as medidas coercitivas que serão implementadas durante a vigência do estado de defesa.
Quando o estado de defesa é decretado, o presidente ele tem até 24 horas para submeter esse ato com a justificação certinha para o Congresso Nacional. E aí o Congresso decide por maioria absoluta, decide se mantém ou se pausa ou se acaba o estado de defesa, tá? O Congresso ele tem um prazo para apreciar esse ato de até 10 dias. E o Congresso também tem que funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. Eles vão ficar lá trabalhando enquanto o estado de defesa estiver vigente, tá? Então, o Congresso Nacional, ele vai aprovar o estado de defesa. Mas aí você deve estar se perguntando, se o Congresso Nacional tiver de recesso durante o estado de defesa, como é que faz? Ele é convocado extraordinariamente em até 5 dias. Então, eles têm que se reunir em até 5 dias. Se o Congresso Nacional rejeitar o estado de defesa, ele, obviamente, vai cessar, tá? Então, é assim que funciona. Agora, a gente vai para a parte de restrições, que cai bastante em prova. Quais são as restrições possíveis durante o estado de defesa? Nós temos o direito de reunião, ainda que dentro de associações ele pode ser restringido. O sigilo de correspondência, de comunicação. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Lembrando que a União ela vai responder por danos que ela, obviamente, causar a esses bens e serviços. Que mais? Outra parte importante do estado de defesa é a questão de crimes contra o Estado. Caso ocorra um crime contra o Estado, a prisão ela não precisa ser determinada por autoridade judicial, né? Bem diferente do que a gente vê lá em processo penal, né? O executor ele vai comunicar imediatamente ao juiz que ocorreu essa prisão e o juiz vai relaxar essa prisão se ela não for legal. Lembrando que é facultado, eu disse facultado, ao preso pedir exame de corpo de delito. A comunicação ao juiz dessa prisão, né, pelo executor, ela tem que acompanhar também uma declaração do estado físico e mental da pessoa que for detida, tá? E no ato de autuação, a ordem de prisão ou detenção não pode ser superior a 10 dias, salvo, aí sim, se houver autorização do judiciário, tá? Lembrando que é muito importante, uma coisa que sempre cai em prova. A Constituição Federal, ela veda, não importa se for estado de defesa, estado de sítio, estado de qualquer coisa, não importa. A Constituição sempre vai vedar a incomunicabilidade do preso. A incomunicabilidade do preso não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, tá bom? Agora vamos ver o estado de sítio. O estado de sítio é uma medida mais gravosa que o estado de defesa. E quando que ela pode ocorrer? Quando tiver uma comoção grave, uma ineficácia do estado de defesa, que seria o estado de sítio simples, pode vir na prova com esse nome, né? Ou estado de guerra, ou uma resposta à agressão armada estrangeira, que seria o estado de sítio qualificado, pode vir na prova com esse nome também. E como é que esse estado de sítio é decretado? Ele é feito pelo presidente da República, após, obviamente, ouvir os conselhos que a gente falou lá no estado de defesa. E ele vai solicitar uma autorização por maioria absoluta do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tiver de recesso, o presidente do Senado vai convocar o Congresso Nacional para se reunir em 5 dias. E eles vão ficar funcionando até o término de todas as medidas até o término das medidas coercitivas do estado de sítio, tá? E aí, quais são as formalidades para implementar esse estado de sítio? Nesse decreto, precisa haver a duração do estado de sítio, que não pode ser superior a 30 dias, mas podem ter prorrogações sucessivas. E essas prorrogações sucessivas é até um pouco óbvio, é até um pouco fácil de entender, porque vamos supor que esteja ocorrendo uma guerra, que é um dos motivos pelos quais o estado de sítio é implementado. A gente não tem como saber quanto tempo vai durar uma guerra.
Então, obviamente, o estado de sítio ele vai durar enquanto estiver ocorrendo essa guerra, tá? Após a publicação desse decreto, o presidente ele vai designar um executor, tá? Isso também cai bastante em prova. E quais são as medidas coercitivas que valem durante o estado de sítio? São várias, gente. Vou falar aqui para vocês. Tem a obrigação de permanecer em uma localidade determinada. Tem a detenção em edifício, tem as restrições à inviolabilidade da correspondência, das comunicações, das informações de imprensa. Aqui também a gente não inclui os pronunciamentos dos parlamentares em suas casas legislativas, tá? Desde que eles sejam liberados pela mesa. Isso é importante porque cai em prova essa observação. Tem a questão da reunião, da busca e apreensão, da intervenção nas empresas de serviços públicos e também na requisição de bens, tá? Outro ponto importante é, novamente, sobre a questão da guerra. Por quê? A Constituição Federal, em nenhum momento, ela determinou quais medidas que poderiam ser determinadas durante a ocorrência de uma guerra aqui no nosso território. Mas, de acordo com a doutrina, qualquer garantia pode ser suspensa durante uma guerra, desde que você não, né? Desde que os nossos governantes observem o princípio da necessidade e da temporariedade e que exista autorização do Congresso Nacional. E esse último slide eu coloquei para a gente lembrar de alguns pontos muito importantes que caem em prova sobre esse tema. E quais são eles? Primeiro, imunidades parlamentares. Eu coloquei porque as imunidades elas vão ser mantidas e elas só podem ser suspensas se a própria casa do legislador, né, votar por 2/3, tá? A Constituição Federal ela não pode ser emendada dos estados de exceção. Muitas questões vão tentar te confundir, falando que que não pode ser votado alguma coisa. Obviamente podem ocorrer votações, obviamente podem ocorrer discussões sobre algum tema, mas ser efetivamente emendada a Constituição não pode ser, tá? Outra questão importante é o controle judicial, que ele pode ocorrer sim durante esses estados de exceção. Esse controle ele está mais relacionado à legalidade dos requisitos, das responsabilidades pelos ilícitos, né, cometidos pelos executores ou os agentes da lei, mas não, obviamente, como a gente já aprendeu lá em direito administrativo, o judiciário não vai analisar a conveniência e a oportunidade, tá? São esses pontos que eu queria passar para vocês, de pontos importantes que podem cair que podem cair nas provas de concurso.